Noções sobre o poder legislativo. Processo legislativo. Olá! Nesta aula trataremos um pouco sobre o processo legislativo, isto é, o conjunto de procedimentos por meio dos quais o poder legislativo produz e vota propostas legislativas. Com base na obra de José Afonso da Silva, o processo legislativo ordinário é definido por 5 etapas: introdutória, exame pelas comissões permanentes, discussões, decisória e revisória. Na etapa introdutória, o projeto de lei é apresentado, o que pode ocorrer por iniciativa de parlamentar ou parlamentares, seja da Câmara ou do Senado, bem como de outras autoridades da República, como o Presidente da República, o STF e os tribunais superiores. Isso tudo está previsto no artigo 64, caput, da Constituição Federal de 88. Em geral, o processo legislativo tem o início na Câmara dos Deputados, a não ser em casos em que a iniciativa seja de senador ou de comissão senatorial, conforme previsão também no artigo 64, caput da Constituição. Na etapa exame pelas comissões permanentes, as comissões da Casa, onde se tem início o processo legislativo, analisam o projeto de lei e emitem pareceres, que podem aprovar, rejeitar ou propor substitutivos ao projeto. Na etapa discussões, são desenvolvidos debates no plenário da Casa onde o processo se iniciou, sendo seguida pela etapa decisória, a votação do projeto. Se rejeitado, o projeto deverá ser arquivado, conforme o artigo 65 da Constituição. E sua matéria somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Isso está previsto no artigo 67 da Constituição. Por outro lado, se aprovado, o projeto deverá ser encaminhado a outra casa do Congresso, onde ocorrerá a fase revisória. Na segunda casa, o projeto deverá ser submetido ao mesmo procedimento. Se aprovado, novamente, o projeto deverá seguir para análise presidencial. Na segunda casa, o projeto deverá ser submetido ao mesmo procedimento. Se aprovado novamente, o projeto deverá seguir para análise presidencial. O Presidente da República, por sua vez, poderá sancionar ou vetar, total ou parcialmente, o projeto de lei aprovado no Congresso Nacional, conforme o artigo 66, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal de 88. Se no prazo de 15 dias não houver a manifestação presidencial quanto ao projeto, a consequência automática é a sanção do projeto. Isso está disposto no artigo 66, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88. Contudo, na hipótese de haver veto presidencial, as duas casas do Congresso deverão se reunir para, no prazo de 35 dias, decidir sobre a manutenção ou derrubada do veto, mediante voto da maioria absoluta de senadores e deputados. Isso está previsto, por sua vez, no artigo 66, parágrafo 4º da Constituição Federal. Caso o prazo não seja observado, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas todas as demais proposições, até sua votação final. E isso está previsto, por sua vez, no artigo 66, parágrafo 6º da Constituição. O projeto de lei aprovado e sancionado acarreta a promulgação e publicação da lei. Assim, a lei poderá começar a produzir efeitos jurídicos, pois terá passado a compor o ordenamento jurídico. Uma observação importante: é preciso prestar atenção à distinção entre projetos de lei ordinária e de lei complementar. Um projeto de lei complementar visa regular dispositivo constitucional. Por exemplo, o artigo 93 da Constituição Federal de 88 dispõe: lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios, e aí vem várias disposições. Agora, se a gente pensar num projeto de lei ordinária, ele pode regular outras matérias que não sejam reguláveis somente por meio de lei complementar. Os projetos de lei complementar só podem ser aprovados por maioria absoluta, conforme o artigo 69 da Constituição. Já conforme o artigo 47 da Constituição Federal, salvo disposição constitucional ou em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Assim, tanto na Câmara quanto no Senado, um projeto de lei ordinária somente pode ser aprovado se estiver presente a maioria absoluta de seus membros, e se, entre os parlamentares presentes na votação, a maioria optar pela aprovação. Há ainda outras duas categorias que devem ser exploradas nesta seção
destinada a abordar o processo legislativo, referentes aos procedimentos para a produção de lei delegada e para a conversão de medida provisória em lei ordinária. A Constituição Federal de 88, na realidade, não prescreve, em seu artigo 68, um procedimento referente à lei delegada. Trata-se ali da previsão da possibilidade de presidente da República solicitar ao Congresso Nacional a delegação da atribuição de elaborar uma lei. Mas a lei delegada tem a sua utilidade afetada, segundo o professor José Afonso da Silva, em razão de outra modalidade de ato normativo previsto na Constituição, a medida provisória. Conforme o texto constitucional, a medida provisória será editada pelo presidente da República, em caso de relevância e urgência. O ato normativo em questão terá vigência imediata e será dotada de força de lei, devendo ser submetida ao Congresso Nacional, que poderá convertê-la em lei, conforme o artigo 62 caput da Constituição. O próprio dispositivo constitucional prevê limitações materiais para a medida provisória, isto é, temas sobre os quais ela não poderá versar. A medida provisória perde a sua eficácia se não for convertida em lei pelo Congresso Nacional no prazo de 60 dias. O prazo em questão pode ser prorrogado por igual período pelo Congresso Nacional, conforme o artigo 62, parágrafo 3º da Constituição de 88. Em outras palavras, uma medida provisória pode ficar em vigor por, no máximo, 120 dias. O início da análise deve ocorrer sempre na Câmara dos Deputados, conforme o artigo 62, parágrafo 8º da Constituição Federal, tendo o Congresso Nacional o prazo de 45 dias para apreciar a medida provisória. Caso isso não ocorra, cada casa, sucessivamente, entrará em regime de urgência, ficando sobrestadas até que se ultime a votação todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Isso está previsto no artigo 62, parágrafo 6º da Constituição. Em suma, os plenários da Câmara dos Deputados e, em seguida, do Senado Federal deverão apreciar a medida provisória. Caso ela atenda os requisitos constitucionais, caberá ao Poder Legislativo optar pela conversão ou rejeição da medida. Em caso de conversão, a medida provisória será transformada em projeto de lei, com a ressalva de que, se o Poder Legislativo tiver alterado alguma das disposições originais da medida provisória, a própria medida continuará em vigor até que o Presidente da República aprecie o projeto de lei, para vetá-lo ou sancioná-lo, conforme lição do professor José Afonso da Silva. Uma dica para você, estudante de Direito. Pesquise um projeto de lei de seu interesse, acesse o portal da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal e verifique o andamento do processo legislativo. Assim, poderá visualizar o procedimento adotado por uma das casas para apreciar um projeto de lei e aprender na prática como funciona. Nesta aula, vimos como há diferentes processos legislativos para diferentes tipos de produção legislativa: lei ordinária, complementar, lei delegada e a conversão de medida provisória em lei. Espero que tenham gostado da aula, desejo ótimos estudos.